Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo na Mercopar, o podcast do Sebrae RS, diretamente da maior feira de negócios e inovação industrial da América Latina. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a feliz mediadora deste podcast. Nosso voo está decolando de forma presencial aqui do estande do Polo Sebrae de Indústria. Acompanhe o podcast Plano de Voo no Spotify e também no canal do YouTube do Sebrae RS e descubra tudo o que está rolando. E hoje estamos presencialmente aqui, depois de termos gravado com o professor Néstor Ayala, também sobre a indústria 4.0. Nós gravamos um aquece para a Mercopar, mas foi virtual. Então hoje estamos juntos aqui no estúdio. Seja bem-vindo, professor Néstor. Que prazer te receber de novo aqui. Olá, muito obrigado. Bom estar aqui ao vivo, inclusive aí com a possibilidade de o pessoal nos ver no YouTube. É um prazer, muito feliz de poder reencontrar as pessoas pessoalmente aqui na Mercopar. Ótimo! Então, antes de começar, deixa eu te apresentar, né? Para quem não te conhece tanto, teu grande currículo. O professor é coordenador do curso de especialização em Indústria 4.0 e Transformação Digital da URGS. Ele desenvolve pesquisas e projetos aplicados na digitalização e indústria 4.0. Também é vice-coordenador da rede RS 4.0 e participa como especialista na Câmara da Indústria 4.0 do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Com esse currículo, eu tenho certeza que esse papo de hoje vai ser muito bom. A indústria 4.0 não se trata de uma tecnologia, né? Já falamos bastante sobre isso, Néstor. Nem um modelo de negócio. O conceito da indústria 4.0 envolve inovações tecnológicas com o objetivo de criar processos mais rápidos, flexíveis e eficientes. O grupo das principais tecnologias envolvidas nos processos de digitalização das empresas é chamado de tecnologias habilitadoras para a indústria 4.0. Parece estranho, mas a gente está acostumado com esses termos já. Internet das coisas, inteligência artificial, impressão 3D. Eu tô querendo, Néstor, levar uma impressora 3D para minha casa para imprimir um monte de coisa. E nuvem, cloud. Falando assim, né, gente, parece uma realidade bem distante. Mas no episódio de hoje a gente vai mostrar para vocês como implementar essas tecnologias da indústria 4.0 também em pequenas indústrias. Mostrando, sim, que é possível. E o professor vai trazer muitas dicas legais. Já peguem a sua caneta e o papel para anotar tudo isso. Professor, conta pra gente de que maneira as pequenas empresas elas podem inserir essas tecnologias habilitadoras nos seus processos. E também, o que são tecnologias habilitadoras? Vamos lá, então. Primeiro, a gente tem que começar deixando bem claro que a indústria 4.0 ela sim é possível para as pequenas e médias empresas, né? Essas pequenas empresas, talvez se a gente olhasse para o conceito de indústria 4.0 de uns anos atrás, né? Talvez 5 anos, né? Realmente as tecnologias elas eram muito caras para serem implementadas pelas pequenas empresas. Mas hoje, né, a gente vê um barateamento do internet das coisas, né? Que não são mais do que sensores que são implementados onde a gente quiser. Então, percorrendo aqui um pouco a Mercopar, foi possível ver diferentes dispositivos, mas dispositivos pequenos, bem baratos para pegar seja a vibração de um equipamento, seja a temperatura do ambiente. Isso está muito fácil, né? A gente pode comprar da China e vir isso, vamos apoiar a economia brasileira, mas até os grandes, né? A gente sabe que as grandes produções são na China. Então, isso é muito acessível. Então, Professor, quando a gente fala acessível, podemos dizer acessível mesmo, assim, coisas bem baratas? Acessível, muito barato. Estamos falando de sensores R$50, por exemplo. Para uma indústria, para um produto de indústria, isso é bem barato. A gente tem que entender por que hoje tudo que a gente compra é sensorizado, né? Então, eu comprei uma máquina de lavar, minha máquina de lavar é sensorizada e tem internet das coisas.
se não fosse barato, a pessoa não ia colocar numa máquina de lavar. O ar-condicionado, hoje, se vocês comprarem, ele tem sensores e conectado, e pode ser conectado à internet. Então, várias coisas. Vamos menos ainda, né? Se a gente vai nos smartwatches, né? Aqueles My Band, né? Da Xiaomi, perfeito. Então, a gente... O meu medidor de batimento cardíaco e passos. Perfeito. E super acessível, né? Menos de R$200. Exatamente. Num que já pega, que não é só o sensor, ele pega outras informações e ele conecta, né? Te dá outras informações. Então, realmente está acessível nesse jeito, né? Acessível, barato. E depois eu vou dar outros exemplos para soluções que, inclusive, soluções novos fornecedores. Então, eu já no podcast anterior eu tinha trazido alguns exemplos de uns fornecedores. Aqui percorrendo a Mercopara, encontrei outras startups, né, que têm soluções que me passaram alguns preços. Então, sempre quando eu vou para eles, também eu peço preços, né? Adoro! E sabe, professor, a gente parece até que a gente combinou antes para você fazer isso. Porque tá tendo a gente tá brincando aqui que tá tendo os classificados. Já teve negócio aqui no plano de voo, já teve aproximação de empresa, já teve oferecimento de vagas. E agora tu tá trazendo pra gente aqui uma tabela de preços. Isso mesmo. Então, vamos já partir para um exemplo, depois eu volto, porque quero estruturar um pouquinho o conceito de indústria 4.0. Mas vamos voltar para uma das principais dores. A gente fez um estudo junto com o Ministério de Economia e a Organização das Nações Unidas, onde a gente buscou descobrir como a indústria 4.0 poderia ser aplicada para as pequenas empresas. Tá? Isso é um estudo super recente, ele foi publicizado, inclusive agora só em agosto desse ano. Então, aí a gente percebeu primeiro, quais são os principais problemas que as pequenas e médias têm. Então, o primeiro passo, assim, que a gente viu, a primeira barreira para as pequenas implementarem a indústria 4.0 é a partir do recurso humano. Então, as pequenas, quando a gente vai nas pequenas, diferente das grandes, que elas vão ter uma área dedicada para inovação, com 10 pessoas pensando só em inovação, a pequena é o dono da empresa, normalmente, né? O dono pensa em inovação, pensa no caixa, pensa na comunicação, ele é diretor recolhe de tudo. O lixo. Isso mesmo. Então, a gente tem que pensar essa realidade. Então, as soluções de indústria 4.0 para esse pequeno, elas têm que ser o chamado plug and play, né? Então eu vou lá, instalo e está funcionando, né? Eu não tenho tempo de entender como funciona essa inteligência artificial que está embarcada, eu não tenho tempo de entender como funciona o sensor, eu simplesmente tenho que saber que eu vou pegar esse dispositivo e vou instalar ele, né? E ele vai me dar informações que eu preciso. Então vamos pegar um exemplo que eu estava conversando com uma startup ontem, que é o primeiro desafio, a gente passando esse desafio do recurso humano, né? E a gente, primeiro, esse diretor saber que as tecnologias da indústria 4.0, esse dono de empresa saber que as tecnologias elas são para ele, como pequena empresa, a gente venceu a primeira barreira. Agora vamos para o mercado buscar soluções para os principais problemas que a pequena tem. O primeiro problema é visibilidade da produção. Por mais que eu fale, minha empresa é pequena e eu estou enxergando aqui minhas máquinas funcionando, a gente precisa ter uma clareza e uma assertividade de quanto tempo ela realmente está funcionando. Então, a gente, um dos exemplos que de uma pequena empresa que a gente comentou, que a gente conversou, o dono da empresa estava já com o dinheiro no bolso para comprar nova máquina, né? Achando que as máquinas que ele tinha estavam sendo ocupadas já 80% do tempo. Né? Quando ele colocou dispositivos de internet das coisas para pegar informação direto da máquina, né, ele percebeu que, na verdade, estava sendo utilizada só 50% do tempo. Ele falou, não, vou guardar meu dinheiro aqui no bolso e vamos ver por que a gente está usando só 50% do tempo e não 80% como eu pensava. E uma máquina nunca é barata, né? Nunca é barata. É um investimento para uma empresa. Exatamente. Normalmente é o coração da fábrica, a gente está comprando 2 corações, então é caro, né? Tá caro comprar coração, hein? É caro. Então, essa visibilidade, como eu obtenho ela? E vamos para os números, né? Que você gosta dos números. Ontem eu falei com uma startup que já está evoluída, que inclusive foi investida por uns investidores aqui do Rio Grande do Sul, que por menos de R$200 por mês, você consegue monitorar o equipamento, né? Você vai pagar uma mensalidade, né? Ele falou
100 assim, R$ 150 para ser mais assertivo, né? Eu pago uma mensalidade, não preciso nem comprar o dispositivo, né? Vamos falar que esse dispositivo não vai ser aquele baratinho. Uma assinatura, exatamente. Uma assinatura onde eles vão lá, instalam o dispositivo na minha máquina e eles vão ter informação em tempo real e eles vão me dar um software que eu vou entrar, né, na internet mesmo, ele vai estar na nuvem, esse software, e eu vejo lá assertivamente por que parou a máquina. Né? Ou, na verdade, quanto tempo essa máquina está sendo utilizada realmente. Né? Então, R$ 200 por mês. Né? Então, pensando que posso sair como esse caso que eu falei, de 50%, voltar talvez para esses 80% de utilização da máquina, significa que eu estou fabricando muito mais. Né? Então, esses 200, as pequenas empresas que eu falei, isso aí se dilui, não tem payback nem nada, isso é muito barato, né, para o ganho que ele dá. Mas aí vem o segundo passo. O que a gente faz com essa informação, né? Então, aquele dispositivo que a gente implementa na máquina, dispositivo de internet das coisas, né? Então, que é um sensor conectado à internet, só isso. Ele me fala, sua máquina parou, né? Então, a máquina parou. E aí, quando a máquina para, ele lança um alerta, pode ser um celular, algumas empresas quando colocam um computador aí na frente da máquina, né, onde salta um alerta e fala, sua máquina parou, me fale por que parou. Aí eu coloco, né, as diferentes alternativas que normalmente pela qual para a minha máquina, e o meu operador ele vai simplesmente clicar, parou por falta de matéria-prima, parou porque o produto está saindo com má qualidade, parou por um problema de manutenção. E essa é a informação que o pequeno precisa para tomar decisões. Depois, no final do mês, ou antes, melhor, né? Mas vamos falar que no final do mês, eu posso olhar, esse mês minha máquina parou, o principal foi por problema de manutenção. Então, eu sei onde buscar a solução do problema que vai me trazer esse aumento da produtividade porque a máquina vai estar funcionando. Então, vou juntar a equipe de manutenção, vou buscar ajuda, né, de alguns parceiros de manutenção para ajudar nessa dor, né? Depois vamos falar de outras tecnologias para manutenção. Mas já saber essa visibilidade, isso que a indústria 4.0 nos traz. E eu conversei com uma empresa recentemente, uma grande empresa, onde eles entendiam que indústria 4.0 era sinônimo de automação. Então, a minha linha de produção, eu tenho que colocar, não sei, vamos falar de uma empresa de móveis, né? Eu tenho que colocar minha chapa de MDF aqui e no final ele tem que sair as peças todas embaladas, né? Mas a 4.0 não é só automação. Exatamente. A automação é uma pontinha. Exatamente. Uma pontinha que às vezes podemos até prescindir dela. Tá? Isso é importante para o pequeno. Aí, gente, essa dica, atenção, essa dica do especialista. É a visibilidade que nos traz a indústria 4.0. Então, não importa se o equipamento ele é super automatizado ou menos automatizado e eu tenho pessoas. O que preciso saber é, a máquina parou, eu tenho um problema de qualidade, o porquê. Se eu não souber porquê, não tiver dados, esse famoso data-driven que a indústria 4.0 nos traz. Eu ser conduzido a dados e não a achismos. Por achismos, aí a gente fica andando e fica sempre na mesma, né? E tentativa e erro. E às vezes dá certo e a gente não sabe nem por que deu certo e muitas vezes dá errado, né? Então, a gente tem dados, tem muitos problemas na minha empresa, né? Mas o principal problema é o problema de manutenção. Então, esse que eu vou atacar, porque vai me trazer maiores ganhos. Talvez, e eu vejo isso muito acontecendo nas empresas. Antes dessa visibilidade, eles estavam com um projeto, por exemplo, de automação, né? De automatizar tudo. Não, eu quero que seja completamente automatizado. Mas ele tinha muito mais a ganhar se ele tivesse ido no ponto assim, olha, por que a máquina parou? Por que eu não estou usando o máximo da máquina que tenho? Por que eu vou automatizar essa aqui, aumentar a sua produtividade, se eu não estou utilizando o máximo do que ela já tem, né? Então, a indústria 4.0 ela vem com isso. E ela vem hoje, né? Com soluções que eu consigo aumentar essa inteligência da minha máquina. Não quer dizer, como você bem falou, indústria 4.0 não é sinônimo de automação. Não quer dizer aumentar a automação, mas aumentar a visibilidade do que está acontecendo, a inteligência, e aí vem depois pessoas, né? E pessoas as pequenas empresas têm. Tem. Para tomar decisão. Podemos dizer que tem uma jornada a ser cumprida, que se a gente pular algumas etapas nessa loucura toda que é a 4.0, e diz que você falou, a gente pode queimar etapas, né? Então, de repente, primeiro identificar tudo, alimentar, entender para dentro antes as suas necessidades, importante. Excelente.
Exatamente isso que a indústria 4.0 que a gente apresenta para as pequenas. Então, o primeiro passo da indústria 4.0, e aí é importante relatar que a gente já está na indústria 4.0 se a gente tiver visibilidade. Fala-se já numa indústria 5.0, né, professor? Fala-se numa 5.0, exatamente. A gente pode até fazer um parênteses aí para falar sobre essa 5.0, né? E é muito interessante, né? O conceito de indústria 4.0, ele começou na Alemanha em 2011, né? Com a ideia dos alemães de automatizar tudo. Então, de ter fábricas, né? Uma ideia ainda, não é realidade nem hoje, tá? Em poucas fábricas isso é realidade. De eu desligar a luz e tudo ficar funcionando, tá? Essa era a ideia de indústria 4.0 dos alemães no primeiro momento, em 2011. Com o passar dos anos, e a gente já passou mais de 10 anos, né, dessa jornada, eles se deram conta que não fazia sentido, né, tirar as pessoas. Você precisa das pessoas, né? Foi várias palestras que eu participei ontem, né, que falavam esse caso, falavam, olha, a pessoa tomando decisão com o dado, no momento que eu quero que a inteligência artificial faça tudo, aí eu acabo me enrolando e fazer soluções super caras, né? Não. É a pessoa, né, que vai tomar decisões baseadas em dados, né? E aí eles se deram conta disso na Europa, né? E por isso que na Europa, eles lançaram, na União Europeia, lançaram esse conceito de indústria 5.0, onde traz de volta o humano, né? Antes, a 4.0 parecia que queria tirar a pessoa. Não. Se tiver uma pessoa, então não é 4.0. Agora não. Agora eles trazem de volta as pessoas e vai ser sempre um mix entre pessoas e tecnologias, né? O que tu acha dessa mistura? Tu acha que a mistura perfeita, o casamento perfeito, o match perfeito, gente, máquina, tirar das pessoas o que é automático, o que pode ser feito e deixar o pensamento, a análise para as pessoas? Isso mesmo, esse é o casamento perfeito. E quando surgiu esse conceito de indústria 5.0, eu falei, mas no Brasil, a gente já está na indústria 5.0. É nossa? É nossa, porque no Brasil... Todas as empresas conversei, posso falar com centenas ou mais de 100 empresas, né, que estão na caminhada da indústria 4.0, nenhuma delas falou, eu quero tirar as pessoas. Não, em nenhum momento elas falaram, faz sentido para mim. Inclusive, algumas falaram, eu já vi uma empresa tentando fazer isso e não se pagou nunca, né, tirar as pessoas. Então, ele sempre vai ser um mix de pessoas e de tecnologias. E quando a gente fala na pequena empresa, na verdade, o grande diferencial de uma pequena empresa é que ela é flexível. Ela tem essas pessoas. Então, o grande, né, não consegue fazer a flexibilidade ou a variedade de produtos que faz uma pequena. Por quê? Porque a pequena ela faz de uma forma mais manual, né, com mais pessoas, né? Não quer dizer que a gente não possa ter tecnologias para apoiar esses trabalhadores e que as tecnologias que eu tenho, né, como você falou, né, que eu vou deixar talvez atividades mais repetitivas que eu vou automatizar e as outras todas vão ser complementadas com pessoas, né? Então, sempre a gente esteve pensando numa 5.0. Agora só colocaram um nome, né? Por isso que a gente continua aqui no Brasil falando de indústria 4.0. Estamos tranquilos, então, aqui. Estamos bem. Vamos ensinar os alemães, que tal? Perfeito. Eu concordo muito nisso, porque esse foi como um pequeno erro, assim, né, de conceito desde o início, mas que como a gente começou a falar indústria 4.0 aqui no Brasil mais 2016, né, 2018 começou a andar e hoje a gente vê muitas e muitas empresas, acho que a gente já aprendeu isso no caminhar. Isso é bom, talvez, às vezes a gente de pegar um conceito que vem de fora, né, e tropicalizar aqui para o Brasil. Mas voltando ao conceito de indústria 4.0 em si, né? Então, a gente tem esses desafios das empresas. Vamos continuar com outro desafio da empresa. Qualidade, né, da pequena empresa. O segundo desafio que a gente viu assim, das empresas brasileiras, pequenas empresas, é um controle da qualidade, né? Como eu posso utilizar a mesma tecnologia que eu falei antes, aquela que eu pago R$200 por mês ou R$150 por mês, né, para controlar a qualidade. Por quê? Porque na hora que o meu operador ele viu um problema de qualidade, ele pode utilizar aquele aplicativo, né? Se ele vê um problema de qualidade, ele precisa parar a máquina também. Então, ele vai parar a máquina e apontar. Por que eu parei? Por problema de qualidade. Posso abrir mais um campo? Qual foi o problema de qualidade? Tal. Então, eu tenho uma base de dados de novo para depois buscar ajuda para melhorar isso.
muito provavelmente com a minha própria equipe eu vou conseguir solucionar esses problemas de qualidade para que eles não aconteçam de novo. Isso a gente chama de atacar a causa raiz do problema. Porque aí a máquina pode não ficar nem parada, né? Você consegue saber antes também, antecipar, né, professor? Fazer a manutenção antes? Perfeito. Aí vamos para o terceiro desafio da pequena empresa, né? Pequenas empresas têm poucas máquinas, né? Então, se uma máquina quebra, a gente parou o dia, perdeu o dia, né? Então, a gente não pode deixar a máquina quebrar. E aí vem os dispositivos de manutenção preditiva, né? Então, quanto custa? Vamos começar já por isso, para que ninguém fique com o pé atrás, né? Botem, já estão com a planilha no Excel aberta, classifica aí já. Dado atualizado. Dado atualizado no dia 20/10, dados levantados aqui na Mercopar, Perfeito. A maior feira. Então, esse dado é seguro. Exatamente. Vamos lá. Manutenção preditiva. Quanto me custa, né? Então, isso já estou pegando informação nem do fornecedor, né? Vamos pegar a informação da empresa, da pequena empresa que está utilizando, tá? Então, R$3.000 por mês essa empresa paga para ter 17 máquinas que ele tem, 17 equipamentos monitorados em tempo real, todo o tempo, né? E 3 sensores. R$3.000 por mês. Em comodato, essa é a mensalidade que ele paga. Então, se a gente tiver menos dispositivo, vai ser mais barato do que isso. Mas estou falando isso. Então, 17 equipamentos, que são os equipamentos que ele tem, R$3.000 por mês. O que me dá esse R$3.000 por mês, além do comodato dos equipamentos? É a manutenção preditiva. Então, ele tem lá um gráfico, né? E cada um desses equipamentos, cada vez que ele está se desviando, né? Que está apontando para que ele vai quebrar, ele dá um alerta. E aí, eu simplesmente posso ter uma tela como essa aqui, né? Na sala do pessoal de manutenção e falar, opa, tem um problema aqui. Eu vou lá e vou arrumar. Preciso ir imediatamente? Não, ela não é uma manutenção corretiva. Posso me programar. Hoje estou solucionando um outro problema aqui. Então, amanhã eu vou lá, ou depois, inclusive, vamos falar isso que você falou, né? Eu não quero parar a minha produção, né? Eu quero, às 8 horas do dia, se eu trabalho num turno, eu quero estar produzindo. Então, ele vai se programar simplesmente, ok, então eu vou fazer, depois que parar a produção, eu vou lá e vou arrumar aquela máquina. Então, a gente produziu o tempo todo, ele foi, arrumou, antes dela quebrar, no outro dia, 100%. E não parou a produção, não teve o custo do conserto da máquina, que se tu deixa quebrar é alto. Muito bem colocado. Sempre é alto, né? Muito bem colocado. Exatamente. São peças específicas? Isso, primeiro começa por um motivo, né? Você quebra, mas quando ela quebrou, que parou, provavelmente ela danificou outras partes do equipamento, né? A gente pode fazer uma comparação com um carro? Uma máquina exatamente igual a um carro? Podemos fazer. Se eu não coloco a água, se eu não troco o filtro, se eu não boto gasolina, se eu não arrumo o pneu... Perfeito, muito bem colocado. Vamos falar vou falar de uma empresa, que inclusive é uma das empresas que está aqui expondo, tá? Que ela tem uma máquina de corte a laser. Tá? Então, tem uma chapa de aço e aí eu corto a laser essa chapa de aço, né? E é uma das empresas que está aqui. Eles colocaram um dispositivo, tá, de IoT nesses equipamentos. O dispositivo também custa de R$2.000 a R$3.000. Então, se você tem essa máquina dessa empresa, você por mais R$2.000, agora as próximas vão sair já com isso, né? Mas foi um dispositivo que eles desenvolveram agora. R$2.000 a R$3.000 posso monitorar aquela máquina. Qual que é a informação que ele pega da máquina? Por exemplo, com esse dispositivo, ele fala se aquela máquina, né, precisa, por exemplo, trocar o óleo, vamos falar. Tá? Então, eu tenho que trocar o consumível daquela máquina. E aí, o fornecedor ele fica monitorando, né, aquele dispositivo. E aí, o cliente, ele falou, foi bem engraçado, ele falou, quando a máquina está funcionando bem, eu ligo para o cliente e o cliente fala, nossa máquina está funcionando muito bem. Quando a máquina quebra, o cliente me liga falando, tua máquina quebrou, né? E aí, aí ele falou, mas por que quebrou? Vamos olhar. E aí foi olhar no histórico, olha o histórico que a internet das coisas traz, né? E ele viu, não, mas aqui apareceu um alerta de que tinha que trocar o óleo e tal pessoa com nome e sobrenome, né, foi lá e desligou o alerta e continuou trabalhando. Apareceu de novo o alerta, a pessoa vai lá, desligou e continuou trabalhando, até que a máquina quebrou, né? Então, acho que foi umas 3 ou 4 vezes que aconteceu isso. Agora a gente tem... Não querendo acusar as pessoas, mas agora a gente tem nome e sobrenome de por que acontece. Isso é importante, porque agora eu sei que meu problema é falar, fulaninho, quando tem o alerta, você tem carta branca, você parar a produção e trocar o óleo, porque senão depois a gente vai ter um problema maior. Que é a função da empresa, que é treinar o seu funcionário, né? Exatamente. Mas
no que eu treino. Eu não sabia antes que tinha esse problema. Antes a máquina quebrava e não sabia que a pessoa lá não sabia que ele tinha que respeitar isso, porque senão isso ia causar um problema maior. Pode ser, não sei, o mínimo da história, mas pode ser que seja um funcionário novo, né? Que ele simplesmente falava, não, o que significa esse alerta aqui? Não, eu vou continuar produzindo. Tipo, só aperto esse botão e a máquina continua funcionando, então por que eu vou fazer Vamos alguma resolver. coisa? Eu acho que você trouxe uma coisa importante, que é a empresa dar autonomia para esse funcionário a parar a produção. Porque se eu tô na linha de produção e tem aí, paro ou ignoro o alerta. Se eu não tô bem informado, eu vou dizer, eu não vou parar minha produção. O meu chefe vai ficar maluco comigo. Muito bem colocado. E eu já conversei inclusive foi uma startup que conversei ontem, que ela me falou o seguinte: não dá para pular etapas na transformação digital. Ele falou que uma empresa veio e comprou 100 sensores deles. Falou, pô, é muito barato esse sensor. Eu vou comprar 100. Tá em tudo. Sensorizou tudo. Continuava tudo igual. Por quê? Porque as pessoas não foram informadas. Olha, você tem que ir. Quando acontece tal coisa, esse dado, isso é muito importante. Vamos analisar e vamos tomar decisões com isso. Não, simplesmente agora tinha um dado, mas que ninguém utilizava, né? Então, isso é muito importante. A gente precisa trazer as pessoas, educar as pessoas, falar, olha, esse dado aqui, ele é confiável. Se você parar a máquina porque esse dado está aparecendo aqui que você tem que parar, vamos confiar nesse dado, né? E vamos parar e vamos fazer a manutenção que tem que ser feita, troca lá o óleo que tem que trocar, né? Porque senão o problema maior depois. Mas se a gente não educar as pessoas, para elas é mais um dispositivo. E é uma responsabilidade da empresa sempre treinar seu funcionário, né? Isso em todos os sentidos. No varejo, para atender, na indústria. Exatamente. Tudo é pessoas. No final, tudo é pessoas. A tecnologia, é de pessoas para pessoas. Isso. A tecnologia, ela não resolve problemas. Quem resolve problemas são as pessoas usando os dados da tecnologia. Isso tem que ficar muito claro, né? Porque eu já fui em grandes empresas onde uma fábrica é super automatizada e a outra quase não tem automação, mas quando a gente coloca em indústria 4.0, a gente mede, né, as duas estão iguais. Por quê? Porque por mais que uma esteja mais automatizada, todo mundo faz a mesma coisa e a mesma forma de trabalhar do que a outra que não é automatizada. Então, os resultados no final são muito parecidos, né? Por quê? Porque a gente não educou as pessoas. Então, primeiro, o pilar é pessoas. Você não pode digitalizar a tua fábrica, né? Que digitalizar significa isso, tirar dados dos equipamentos sem trazer as pessoas para essa briga junto, né? Então, todo mundo precisa estar engajado, entender o porquê que isso vai melhorar. Aquela pessoa lá, né, que está, querendo ou não, ela está sendo fiscalizada agora porque ele está pagando, fala, não é que quero te fiscalizar, na verdade, quero que todo mundo saia ganhando aqui, né? Que a empresa continue, que a empresa aumente a sua produtividade, né? E por isso que eu preciso ter essa informação, né? Então, senão acontece, inclusive, às vezes, acontece, lamentavelmente, mas acontece algum boicote ao uso da tecnologia, né? Porque a gente não trouxe as pessoas para serem engajadas nesse processo. Ontem a gente gravou um podcast aqui exatamente sobre dados, né? Com um cientista de dados, e ele estava falando exatamente sobre isso. Que muitas empresas que ele presta consultoria ou que implantou projeto, chegou o momento em que as pessoas, não quero mais atualizar os dados no sistema. Voltou para a planilha do Excel e simplesmente isso se transformou num problema gigantesco, porque aí os dados estavam no sistema gerando dados totalmente equivocados, os diretores olhando e falando, isso aqui não funciona. Mas não é que a tecnologia não funciona, é a forma que está sendo usado. Então, tem que ter um pouco de resiliência também, né? Porque aprendizado leva tempo. Então, não dá para desistir logo. Eu vou voltar para a planilha. Não, vou manter o sistema. Isso, bem colocado, bem colocado. E isso depende de quem, né? Depende da cabeça da empresa, né? Seja o dono, seja o diretor. É ele que tem que se comprometer com essa jornada, né? A gente... O pessoal parou de utilizar, né, o sistema, né, e voltou para o Excel. Eu preciso ir lá e falar, não, a gente não trabalha mais desse jeito, a gente trabalha agora com os sistemas, né? E ter isso, por isso que a cultura não é simplesmente a partir de hoje todo mundo vai utilizar o sistema. Não, é
falar, olha, a partir de hoje vamos colocar um sistema, vamos gradativamente passando, né, para esse sistema e é melhor para todos por isso, né? Vai melhorar no final, sempre uma transição, ela é dolorosa, né? Eu tô acostumado aqui numa planilha de Excel, de repente tem um monte de janelinhas que eu tenho que ficar mexendo, né? Então sempre o status quo é mais confortável, né? Mas o status quo às vezes não nos deixa nem onde a gente está, às vezes diminui a competitividade da nossa empresa, né? Então a gente precisa se questionar e a gente precisa utilizar essas tecnologias que estão à disposição. Nestor, a gente tem falado muito, né, tipo, dessa integração, de como grande. A gente entrevistou aqui Randon, Marco Polo, e eles falaram aí da importância do pequeno e do médio também para a cadeia do grande, porque o pequeno e o médio é muito fornecedor dos grandes, né? E também trouxemos aqui algumas conversas sobre o grande estar cada vez mais para estar dentro dos padrões internacionais, ter mais produtividade, também está exigindo que os seus fornecedores estejam atentos a tudo isso. Então, eu queria que tu comentasse um pouco assim, sobre essa necessidade já, né? Quem não está com olho para isso já está atrasado, né, Nestor? Sim, a gente tem que ter uma discussão assim de quem vai puxar esse pequeno, né, para essa indústria 4.0. E eu tenho visto muito acontecer, né, empresas focais, como seria o caso da Randon, no caso, né, e essa empresa focal, essa grande empresa, ela puxar os seus pequenos para implementarem as tecnologias, né? Eu vou falar um caso bem específico de um projeto piloto que foi financiado pela ABDI, né? Agência de Desenvolvimento Industrial. A Continental, né, que é uma empresa de pneus, né, e de plásticos, né? Ela aprovou um projeto com a ABDI, né? Submeteram um projeto à ABDI, mas não para implementar a tecnologia na Continental, para implementar a tecnologia no fornecedor, né, dela, né, acho que é uma média empresa. Por quê? Porque ela falou, aqui dentro eu estou muito bem, né, mas às vezes o que acontece, eu paro minha produção porque o meu fornecedor não me trouxe o produto naquele momento que eu precisava. A cadeia, exatamente. E aí, os resultados fantásticos. Mas por quê? Porque a empresa focal, a grande, ela apoiou o fornecedor para implementar, no caso, é uma tecnologia de internet das coisas para monitorar o funcionamento de um molde, né? De um molde que o fornecedor, que eles terceirizavam isso para esse fornecedor. E aí quem fica monitorando esse dado é o fornecedor, né? A própria empresa do fornecedor, o pequeno lá, né? Mas também a grande, né? Então, quando acontece um problema, você não está produzindo, parou a máquina. Por que parou? Quer alguma ajuda, né? E aí, poxa, se a gente resolver esse problema da cadeia, isso é um primeiro, né? E aí a gente tem essa visibilidade da cadeia, mas uma visibilidade não com o objetivo de explorar aquele pequeno, né? Eu estou te olhando, eu estou te fiscalizando. Não, com o objetivo de fazer isso, né? Está tendo um problema? Como posso te ajudar com toda... Aí sim, né? Aí eu tenho meus 10 engenheiros numa área de inovação. Sonho de equipe, né, exatamente, professor? Né? E aí eu trago isso para os pequenos. Aí tu traz o macro para o micro. Exatamente. Porque no final, a minha fábrica não vai parar, da grande não vai parar por uma causa minha, né? Porque eu já sou de indústria 4.0, mas por meus fornecedores, né? E aí a gente começa a aumentar a cadeia como um todo, né? E isso eu vejo assim, com esse exemplo que é um exemplo super recente, né, da Continental, eu vejo mais empresas pensando nisso, né? E de novo, sempre pensando o que não pode, né, é a grande empresa complicar a vida da pequena. Ela tem que vir com essas soluções simples, essas soluções plug and play, essas que a gente listou aqui, né, para implementar e aí trazer aquilo, né, a visibilidade. E por isso que quando a gente fala indústria 4.0, a gente fala, tudo parece muito complexo, mas na verdade o que eu quero é só enxergar o que está acontecendo. Depois que enxerga o que está acontecendo, aí é pessoas que eu vou colocar, né? E pessoas, a pequena empresa sabe muito. Sabe muito. Professor, a gente está aqui na Mercopar, né? São pavilhões e pavilhões, são muitas empresas. O tempo que eu tive para circular por aqui, eu fiquei encantada, tá? Eu tava assim, meu Deus, quero trabalhar na indústria, porque parece que a gente está vivendo
2100, parece que a gente tá vivendo coisas que a gente, vai ser tudo automatizado. O robô tocando bateria aqui do lado, com outros músicos tocando, músicos de verdade, gente de carne e osso tocando. A gente viu ali também, acho que a Randon comentou que tem uma máquina que está em exposição aí, que veio um engenheiro da Alemanha para calibrar a máquina, porque é uma tecnologia que ainda está sendo bem iniciante. A gente viu coisas aqui incríveis, né? A gente às vezes olha e pensa, é pro gigante, é pra Randon, é pra Fiergs, é pra Sicredi, é pro Sebrae, é pra grande. A Mercopar também é pro pequeno, não é? Não é, é importante o pequeno tá aqui, entender o que tá acontecendo, inclusive na grande. E além de oportunidade de negócio, né? Isso aí, não, com certeza, assim, eu, na verdade, assim, os grandes stands, assim, ontem eu passei aqui, né, e os grandes stands eu vou pulando, e até chegar lá onde eu me divirto, que é das startups, né, o pavilhão É o melhor 2. lugar. Hoje, acho que tem 80 startups, acho que estão lá, né, um número muito grande, né, de startups. A fila pra usar o óculos, pra brincar Também. no metaverso, gente. Eu tentei, mas não consegui chegar na minha vez. Não, é impressionante, assim. Então eu falo, ok, você pode vir aqui para a Mercopar, né, para enxergar o equipamentos, né, grandes, porque também uma pequena empresa faz grandes investimentos, né, mas pega um tempo, né, e vai lá para as startups que você vai achar soluções que cabem no bolso, né? E quando eu falo startups, de novo, não pensemos em startup como uma empresa que está testando, que está fazendo, não, né? Por mais que uma startup ela venha mudar o seu modelo de negócio, não, eles garantem o que eles estão oferecendo, né? Inclusive todas as que eu conversei ontem, eu pedi para elas, né, me mostrarem os clientes, os cases. Todas elas têm cases com grandes empresas, né? Estamos falando de Gerdau, de Randon, de ArcelorMittal, de grandes empresas que Petrobras, vários deles, né? Então, com essas já está testado, exatamente, né? já está testada a tecnologia. E aí, mesmo assim, eles continuam oferecendo soluções baratas, simples, né? Que podem ser implementadas pelo pequeno. Então, precisa muito a pequena vir, né? Porque a gente precisa quebrar essa barreira de pensar que a indústria 4.0 não é para a gente, né? Não é para a pequena. Eu falo, venha, converse com algumas startups lá e você vai sair falando, por que eu já faz anos que não faço isso, né? Porque eles te apresentam de uma forma super simples, fala, é isso aqui que a gente faz, tem aqui o meu dashboard, te mostra tudo, as informações que você vai ter, aí vai lá e pergunta quanto que vai custar e você vai se surpreender com os valores baixos que eles praticam. Então, precisa, eu acho que não é tipo, a pequena empresa deve vir para a Mercopar. Não tem outro lugar onde você vai achar tantas soluções. Não tem como você não achar uma solução que encaixe ao problema que você está tendo, né? E não precisa ir para a Europa, não precisa ir para a China. Não precisa mesmo. E então, onde você vai achar 80 startups para conversar num dia, né? Onde você vai achar? Imagina você levantando o telefone, ligando e entrando na internet. Temos, inclusive, a barreira da língua, que é importante falar, né? Se a gente, às vezes, tem que ir para outros países, não domina o inglês, às vezes o empreendedor não compreende direito, que numa feira é tudo muito cheio, né? Então, aqui nós temos até a facilidade da língua, falarmos no português para entender, tirar as dúvidas. Muito bem colocado, né? Aqui o Fabiano aqui do Sebrae, que leva a comitiva, né, para a Alemanha, eu fiz questão de perguntar para ele, né, o que você acha de diferente, né, na Alemanha do que aqui na nossa feira Mercopar? Pode perguntar para ele, né? Ele fala, não tem Nossa, diferença, né? Olha, isso é o quentinho do coração, não é? Mas porque você, nas tecnologias que tem lá, e eu já escutei pequeno empresário assim, de tecnologia, indo lá para Hannover, né, na Alemanha, e voltando e falando, então, mas isso eu posso fazer, super fácil, né? Então, por quê? Porque às vezes a gente quer se complicar, né? A gente quer pensar que a indústria do futuro, ela é para os grandes, mas não, ela é para o Brasil, mas com certeza absoluta, né? E para o pequeno com mais certeza. Só a gente precisa escolher as tecnologias que a gente vai implementar para que ela traga um resultado. Qual que é a diferença de uma grande empresa, o investimento que faz uma grande empresa, para o investimento que faz uma pequena? A pequena precisa de resultado
quase que imediato. Essas tecnologias, elas dão um payback de menos de 3 meses, muitas tecnologias, no máximo menos de 1 ano é o payback dessas tecnologias que eu mencionei aqui, né? Esses são os resultados que precisa a pequena, né? A grande, sim, aí a grande faz talvez coisas estruturais, né? Grandes máquinas que ela investe, porque ela está pensando aí no longo prazo, e ela tem cacife para pensar no longo prazo e para se manter até ter o payback, sei lá, mesmo assim, as grandes trabalham com payback de 2 anos, né? Então, que é curto também. Um payback de 2 anos é curto. Exatamente. Então, mas o pequeno vai achar que elas, tipo, que é um payback de 3 meses? Eu gastei hoje, daqui a 3 meses eu recuperei meu dinheiro e aí só começo a lucrar. Acabou de chegar a parcela do cartão e já tá voltando. Sei lá, em 3 vezes e pronto. Nós nem sente. Muito bem, gente. Depois dessa aula, eu sou uma entusiasta da tecnologia. Dessa indústria 5.0 que nós fazemos muito bem, que é a integração, né, do humano com a máquina. E sempre um prazer demais, Néstor, te receber aqui no Plano de Voo. Adoro, acho que tu consegue traduzir essas coisas que parecem tão duras e robustas e complicadas para a nossa linguagem do dia a dia. Então, só posso te agradecer demais por ter vindo aqui no nosso estúdio. Que bom que a gente hoje não tem uma tela nos separando, né, professor? Ótimo. Espero que a gente se encontre de novo. Muito obrigada. Muito obrigado o Plano de Voo é tua casa. Muito obrigado. Eu espero os próximos convites. Com certeza daqui a 1 ano já vai ter novos exemplos, novos valores também. Planilhas, né? Atualizadas com os preços. Isso aí. Então, ficam aí os meus contatos, quem quiser, né? Quem não acreditar no que eu estou falando, pode me mandar um e-mail, fazer o contato, que eu vou dar as provas do que eu estou falando, tá? Mas a gente precisa muito desmistificar a indústria 4.0, tanto na grande quanto na pequena, né? Mas na pequena acho que na grande eu já vejo muito acontecendo, né? Na pequena ainda a gente está engatinhando, então é importante esse trabalho, né? De a gente divulgar essas informações. Esse é o coração do Plano de Voo. Que bom que a gente está conseguindo fazer isso. E o nosso obrigado especial a você que nos acompanhou até agora. Acesse o nosso canal Plano de Voo no Spotify e também no YouTube do Sebrae RS. Tem mais de 70 horas de conteúdo sobre empreendedorismo. E nos acompanhe nas redes sociais e também acesse o site sebrae-rs.com.br. O episódio de hoje teve pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Kevin Borer e coordenação editorial de Dandara Flores. Um abraço carinhoso e até o próximo. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.